pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a terceira parte do tratamento de obesidade. Ficamos de falar hoje sobre alimentação, tratamento medicamentoso e a opção da cirurgia para algumas pessoas, quem precisa e quem não precisa. E vamos falar primeiramente sobre a reeducação alimentar. A diferença entre reeducação alimentar e dieta é que a reeducação alimentar não tem data para acabar, por isso que ela funciona. Dieta é um período curto que você faz uma restrição muito grande, você até chega no peso que você sonhou, que era o objetivo, e depois você volta para os hábitos anteriores e a chance de recuperar é muito grande. Por quê? Porque aumenta o hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e a pessoa tem mais chance de comer mais porque ela não sabe comer direito. Ela fez uma restrição forte por um período e depois ela volta para os hábitos anteriores, como eu já falei. Mas a reeducação alimentar é diferente, a pessoa muda os hábitos alimentares. Então ela busca uma alimentação saudável. E qual é a melhor opção? A gente tem algumas opções que funcionam, na verdade qualquer dieta funciona por um período. E a reeducação alimentar, ela tem que ser pro resto da vida. Infelizmente, nada é sem esforço. Então, se você quer chegar a uma vida saudável e atingir um peso ideal, você vai ter que se esforçar não por um período curto, mas por um período prolongado. E lógico, de vez em quando você vai poder ter exceções, mas não vai ser uma regra. A regra é continuar comendo saudável. Eu, particularmente, gosto muito da dieta mediterrânea, que ela é rica em gorduras saudáveis, em grãos integrais, porque os grãos integrais têm mais fibra melhora o intestino, e flora intestinal boa é, na verdade, um dos maiores pilares de uma vida saudável. Então, são grãos, gorduras saudáveis, carnes magras e doces e carnes vermelhas numa pequena quantidade, uma exceção, poucas vezes na semana. Ela é comprovadamente boa para o coração, para o cérebro e para a longevidade em si. Então a dieta mediterrânea é excelente. Outra dieta que é muito preconizada, principalmente nos Estados Unidos, é a DASH, que é a dieta com pouco sódio, que também é muito parecida com a mediterrânea, mais grãos integrais, verduras, legumes, uma alimentação mais natural. E se você tem dúvida do que comer ou não comer, eu tenho uma regra muito fácil, que ela é fácil de entender, nem sempre de implementar. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, nosso cérebro ele quer o açúcar. Se você dá o açúcar para ele da forma pura, ele vai querer mais e mais e mais, porque isso age no centro de recompensa no cérebro. Então você acaba tendo maior vontade de comer aquele açúcar branco. O açúcar branco não é só o doce, é o doce, o pão branco, a massa branca. Então, se você for por esse caminho, você vai sempre ficar nessa vertente da alimentação que não é interessante para nossa saúde. Causa inflamação, causa diabetes, causa aumento do peso, causa mais demência na vida. Não se engane, porque o que você come está afetando o seu cérebro. Tá comprovadamente científico, é comprovadamente científico essa afirmação. E se você opta por uma alimentação mais natural, você tem os benefícios disso. Mais longevidade, menos doença cardíaca, menos inflamação, um cérebro mais afiado até uma idade mais avançada. Então a regra é a seguinte: o que a natureza criou você pode, o que o homem criou você não pode. Quais são as exceções? Exceções é batata, que é carboidrato branco puro, milho, que é controverso, então de vez em quando pode, de vez em quando não, e mel, que é frutose pura. Outra coisa que atrapalha você emagrecer são sucos de frutas. Sucos de frutas, mesmo natural, que feito em casa, não vale a pena, porque você deixou só a frutose, que é o açúcar da fruta, que não é interessante para o nosso corpo, e tirou a fibra. Num suco de laranja, você comeria... Se você não fosse tomar o suco, fosse comer uma laranja, você comeria no máximo 2 laranjas. A não ser que tenha algum distúrbio alimentar e queira comer mais, mas no máximo 2 laranjas. Se você for tomar um suco de laranja, você vai beber pelo menos 5, 6 laranjas. Então não vale a pena. Então vamos lá. Quanto mais fibra da alimentação, melhor. Quanto menos açúcar branco, pão branco, massa branca, melhor. E quanto mais frutas e verduras, que tem muitas fibras também, mais interessante. E agora vamos falar sobre o tratamento medicamentoso.
Primeiramente, eu gostaria de falar que existe um preconceito muito grande, tanto da parte dos pacientes quanto dos médicos, em relação a medicamentos para emagrecer. Medicamentos para emagrecer, eles não fazem milagres, não fazem. Eles muitas vezes são responsáveis por 5 a 10% da perda do peso. Então, a grande diferença que a medicação faz é te ajudar a seguir uma alimentação mais saudável. Alguns medicamentos até melhoram o metabolismo, mas são poucos, a maioria só diminui a fome. Então, eu costumo dizer para os pacientes que o medicamento é uma mão que te ajuda a levantar. Você poderia levantar sozinho? Até poderia, dependendo do seu IMC, mas a medicação torna mais fácil isso. Hoje em dia no Brasil a gente tem poucos medicamentos para emagrecer. Alguns medicamentos eles são liberados pela Anvisa, outros medicamentos nós usamos off-label. Nos Estados Unidos eles estão mais estruturados. Lá eles têm o Orlistat, que nós também temos, que é um medicamento que não precisa de receita. Ele diminui a absorção da gordura pelo intestino, então você elimina mais gordura nas fezes. O efeito colateral ruim dele é que ele dá diarreia, dependendo do que você come. Então cuidado para não tomar num dia que você esteja numa reunião de família ou num trabalho, num lugar importante, porque pode ser que tenha um efeito colateral indesejável. A segunda medicação que nós temos e não tem nos Estados Unidos nem na Europa é a sibutramina. É um remédio relativamente seguro, mas que não pode ser usado por pessoas com mais de 60 anos, com pessoas com hipertensão, cardiopatia e diabetes. Por quê? Porque ele aumenta o metabolismo, então ele acelera o batimento cardíaco e isso pode comprometer essas pessoas que têm essas enfermidades. A terceira medicação que existe nos Estados Unidos e não existe aqui é a fentermina, que é uma anfetamina que não está liberada no Brasil. Aí nós temos a lorcaserina, que também não está liberada no Brasil, ela age parecido com a sibutramina, aumentando o metabolismo, diminuindo a fome, mas ela é mais fraca que a sibutramina. A outra medicação que existe nos Estados Unidos, que é o topiramato e a fentermina, que é o Kismia, ela é bem potente e tem efeitos colaterais que não são tão desejáveis. Então tem que dosar bem para quem a pessoa vai dar ou não, porque ela pode causar efeitos colaterais ruins, como perda de memória, formigamento nas mãos e nos pés, alteração de cognição, então é complicado. A gente usa aqui no Brasil como topiramato, numa dose um pouco mais alta, os efeitos colaterais são piores, mas qualquer uma dessas medicações tem que ser feita com acompanhamento médico. E nos Estados Unidos também existe a bupropiona com Hevia, que é o Contrave, que aqui no Brasil não foi aprovada ainda. Algumas pessoas usam off-label, não é tão forte e o efeito de emagrecimento também não é tão potente. E a gente tem também no Brasil a liraglutide, que é o Saxenda. A liraglutide é um hormônio produzido no intestino, é o GLP, que é um hormônio produzido no intestino, que manda uma mensagem para o cérebro falando tem comida, não precisa comer mais, e ele diminui a fome. É uma medicação segura, que acabou de sair um estudo chamado Estudo Líder, que melhora a função cardíaca. Então é interessante nesse sentido porque é um remédio que é seguro do ponto de vista cardíaco, é usado também no tratamento para diabetes, mas os trabalhos mostram uma grande importância no tratamento de obesidade. Então a gente tem no Brasil o Saxenda, que é o liraglutide. E é importante falar, já falei antes, mas eu vou frisar mais uma vez, esses medicamentos são sempre acompanhados por um médico que entende do assunto, de preferência endocrinologista. Não vai médico que dê fórmula, que junte uma fórmula com a outra, que faça mistura. Por quê? Porque não são remédios confiáveis. Nós não sabemos a origem, não sabemos se vai fazer bem ou se não vai fazer bem. Esses remédios eles são patenteados, eles têm eu não sou a favor de laboratório nenhum, nada disso, mas quando você tem um laboratório importante por trás de um medicamento, você pode confiar mais do que um medicamento formulado, normalmente onde tem outros medicamentos juntos. Então a minha dica é, se você está usando um medicamento para emagrecer, vá no endocrinologista sério. Não vai em endocrinologista que passa fórmula, eu sei que muita gente vai me odiar por isso, mas é verdade, porque hoje já existem medicamentos para emagrecer que são comprovadamente eficazes, mas todos têm seu risco e todos têm que ser acompanhados por um médico. E por último, vamos falar sobre a cirurgia bariátrica.
Primeiro eu queria dizer a vocês que emagrecer depois que você chegou a um certo peso é mais difícil. Eu não digo nem tão mais difícil do ponto de vista do emagrecimento, mas do ponto de vista de manutenção. Então a pessoa vem, ela pesa 150 quilos, tem um IMC de 39, 40 e ela tá muito frustrada porque ela já passou a vida inteira dela fazendo dieta, a vida inteira. E ela emagreceu 20 quilos, ela precisava emagrecer 50, mas ela emagreceu 20 quilos com muito esforço, com medicação, com acompanhamento médico e ela se descuidou um mês, engordou os 20 quilos novamente, às vezes até mais. Isso é muito complicado, porque é um paciente que está muito frustrado com a vida dele, muito frustrado com tudo que ele passou durante anos de labuta, de consulta médica, de medicamento gasto, de preconceito que ele ia no médico e o médico falava que isso é problema da gordura, que ele não ia conseguir, ou que ele era um fracassado, ou ele se sente dessa forma. Para esses pacientes com IMC acima de 37 ou IMC acima de 35 com comorbidades, o que é IMC? É peso sobre altura ao quadrado. A cirurgia bariátrica está indicada. A cirurgia bariátrica, ela é eficaz na grande maioria dessa população. População com IMC acima de 37 ou 35 com comorbidades. O que são comorbidades? Diabetes, doença cardíaca, problemas de articulação, problemas de apneia do sono, que isso resolve bastante com a cirurgia. Essas pessoas, elas estão aptas a fazer cirurgia e a cirurgia pode ser o melhor tratamento indicado nessa situação. Porque quando você chega ao IMC, uma obesidade mórbida e IMC acima de 40, a chance de emagrecimento, segundo os trabalhos científicos, é de 1 para 1.200. Então a chance é muito pequena. Eu não quero dizer que ninguém tem força de vontade, que não pode conseguir só com alimentação e atividade física, não é isso. As outras medidas do tratamento de obesidade já foram faladas, mas eu quero dizer para vocês que a cirurgia bariátrica tem o seu lugar e ela é importante. Por quê? Porque é uma cirurgia relativamente segura, ela tem somente 0,3% de mortalidade, é uma cirurgia eficaz, a grande maioria das pessoas chega ao peso de emagrecimento de pelo menos 25 a 30% do emagrecimento do peso e ela pode ser, quando bem indicada, o melhor tratamento para a obesidade. Eu aconselho vocês que têm um IMC acima de 37 e que está farto de lutar contra a obesidade, de procurar mais informações sobre a cirurgia bariátrica. A gente tem alguns tipos de cirurgia bariátrica, a que realmente muda o metabolismo é a bypass, que é Y de Roux, mas existem outras menos agressivas que também são eficazes no peso e que eu aconselho procurar o cirurgião de sistema gastrointestinal para se aconselhar, para saber como é que é, para saber qual é a real tratamento, como que é feito, para você ter informações. Porque quando a gente não tem informação, a gente tem um preconceito. E aí a gente começa a falar coisas que a gente não sabe. Então, a minha sugestão é, se o seu caso é um IMC acima de 37 e você não consegue mais lidar com a situação, procure ajuda do cirurgião sempre com acompanhamento endocrinológico que vai precisar. Espero ter ajudado nessa série de vídeos sobre tratamento de obesidade, porque é uma das questões importantes no mundo atual, que muitas vezes a pessoa se sente sozinha, mas eu queria dizer que não está, que nós estamos aqui para ajudar.